Olá, sou Carlos Leser e nesse 23 de abril, Dia Mundial do Livro, assim escolhido por ser a data de falecimento do escritor Miguel de Cervantes, trago-lhes um texto falando sobre outro grande nome da literatura mundial, o argentino Jorge Luis Borges. Segue um fragmento do Poema dos Dons, desse consagrado escritor argentino. Abre aspas. Em minha sombra, o oco breu do desvelo, investigo, o báculo indeciso, eu, que me figurava o paraíso, tendo uma biblioteca por modelo. Fecha aspas. Imaginar o paraíso como uma biblioteca não deve ter sido difícil para Borges, já que desde a infância demonstrava o seu amor pelos livros, lendo-os e traduzindo-os. Borges, que a certa altura de sua vida foi nomeado diretor da Biblioteca Pública Nacional da Argentina, nos dá esse depoimento em seu livro Esse Ofício do Verso, da editora Companhia das Letras. Abre aspas. O mesmo acontece com um livro ou com uma coleção deles, uma biblioteca. Pois o que é um livro em si mesmo? Um livro é um objeto físico no mundo de objetos físicos. É um conjunto de símbolos mortos. E então aparece o leitor, certo, e as palavras, ou antes, a poesia por trás das palavras, pois as próprias palavras são meros símbolos, saltam para a vida, e temos uma ressurreição da palavra. Fecha aspas. O livro e o leitor, a palavra e o seu intérprete, juntos e interligados pela vontade de conhecer o todo. E, suprema ironia, Borges, desde a infância, tinha problemas de visão, chegando à cegueira na idade adulta. Mas havia um universo em seu pensamento. Em um de seus contos intitulado A Biblioteca de Babel, ele justamente inicia definindo um universo que também pode ser chamado de biblioteca, como interminável. Esse universo, essa biblioteca, somente poderia ser obra de um Deus. O homem seria o bibliotecário, imperfeito em sua concepção. Metáfora da busca do conhecimento pleno, esse conto vai desvendando a alma do ser humano, que tem por sede de poder e o busca nos livros preciosos, mas inacessíveis, frustrando-se então. Porém, entre os homens existem aqueles que buscam o inverso. Citação de Borges. Outros, inversamente, acreditaram que o primordial era eliminar as obras inúteis. Invadiam os hexágonos, exibiam credenciais nem sempre falsas, folheavam com fastio um volume e condenavam prateleiras inteiras a seu furor higiênico, ascético. Deve-se à perda insensata de milhões de livros. Borges finaliza o conto admitindo que a biblioteca é ilimitada e periódica, e que somente a espécie humana estaria em vias de extinção, enquanto o conhecimento permaneceria ainda nas prateleiras desse universo. Quem nunca foi a uma biblioteca não sabe a real importância desse local. Ainda que tímida em uma escola de um bairro pobre ou repleta de volumes de todo mundo, como em uma universidade, uma biblioteca encerra em si a missão de disponibilizar o conhecimento para quem queira dele se alimentar. O paraíso imaginado por Jorge Luis Borges em seu poema precisa ser reconhecido como tal. Precisa ser respeitado e entendido como patrimônio cultural que traz a história de uma nação, de uma cidade e das suas pessoas. Isso tudo independente de estar registrado em livros repetidos que tenham a capa envelhecida ou suas páginas amareladas. O conhecimento e a cultura de um povo não deve ser depositado no esquecimento. Deve, isso sim, ter um lugar adequado para ser oferecido gratuitamente a quem desejar, a quem tiver amor aos livros e souber deles extrair o entendimento necessário para viver. Ainda uma citação de Borges. De todos os instrumentos do homem, o mais surpreendente é, sem dúvida nenhuma, o livro. Que eles, os livros, nos sejam permitidos sempre.
Que a história do mundo possa continuar a ser escrita, registrada e decodificada, e que nós, leitores, possamos reverenciar a literatura de nossa cidade, país ou do mundo. A cada momento em que um livro nos encantar e transformar. Viva para os livros, viva para as bibliotecas que resistem ao tempo. Como dica de leitura, trago um livro de Sérgio Caparelli, Vovô Fugiu de Casa, retirado de uma biblioteca, da nossa biblioteca aqui de Montenegro. Visitem ela. Um abraço, obrigado.